Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs, paz e bênção para você que está aí acompanhando essa reflexão do Evangelho. Hoje a igreja celebra a memória do martírio de São João Batista. Vamos ouvir o Evangelho que nos ajuda a celebrar este grande mistério do amor salvífico de Deus por meio dos mártires, do sangue derramado daqueles que amaram Jesus. Marcos 6, de 17 a 29. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão? Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou, dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória do martírio deste grande homem, João Batista. Quem foi João Batista? João Batista foi o precursor, aquele que foi escolhido e já foi batizado na força do Espírito Santo, santificado desde o ventre de Isabel, quando Maria visitou Isabel. Filhos de pais já idosos, que não podiam se engravidar por causa da idade, tinham impedimento, milagrosamente foi concebido e Deus o preparou. Desde a mais tenra idade, desde o ventre materno, João foi chamado e preparado para uma grande missão. João veio para anunciar o próprio Deus. Os outros, por isso que ele é maior do que os profetas. Dentre os filhos de profeta, ele é o maior. Os profetas anunciaram o que não viram. João anuncia a promessa, que já não está mais distante no futuro, mas já está presente. João anuncia o Cristo presente. Eis o Cordeiro de Deus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou a luz, mas eu vim para dar testemunho da luz. Eu não sou esposo, eu sou amigo do esposo, vai dizer São João Batista. João, então, tem consciência clara da sua missão. Ele não rouba o lugar de Jesus. Ele ocupa o seu lugar, mas quando vê que Deus chegou, que Jesus é Deus, e ele anuncia veementemente, e para dar testemunho desse amor seu a Deus, ele derrama seu sangue. João, austero, João que leva com radicalidade a fé de Israel, a fé que recebeu, a fé que foi transmitida pelos patriarcas, pelos profetas, por Moisés. João vive
vive com radicalidade e vive com fidelidade a sua vida, a sua fé, a sua vocação e a sua missão. Talvez o que nos falte hoje é esta fidelidade e este amor capaz de viver com radicalidade o chamado. O chamado que eu digo, a vocação que Deus deu a cada um, de pai, de esposo, de mãe, de esposa, de cristão, de cristã, ou na vocação à vida consagrada, ou a vocação ao ministério ordenado, ou a vocação leiga de viver no mundo, mas de dar testemunho. João foi a testemunha fiel de Deus, de Jesus Cristo. E levou esse testemunho até a morte. E os evangelhos, todos os 3 evangelhos sinóticos, narram para nós esta morte de João Batista. Todos os evangelhos acenam para a vida, a vocação de João Batista. Ele é o Elias. Vem com aquele profeta, vem com aquele profetismo de Elias. Ele vem marcado para anunciar ao mundo que Jesus está presente, que ele não é a luz, mas veio para apontar para a luz. A missão de João é a missão de todos nós, é a minha e a sua, de apontar para Jesus. Quando olhamos para a imagem de João Batista, o vemos ele vestido todo ele com aquela veste de profeta, vestia com simplicidade, com austeridade. Ele vivia com austeridade, com aquela roupa de camelo, alimentando-se de gafanhotos, de mel, ou seja, vivendo uma vida ascética, entregando a sua vida por fidelidade ao chamado que Deus lhe fez. Ele vive o chamado. Aquilo que João viveu foi para ele, mas cada um de nós é preciso descobrir qual é o teu chamado. Deus te chamou. Mas Deus me chamou para fazer o que João fez, ou talvez morrer da forma que João fez. Mas Deus te chamou a ser fiel. Deus me chamou a ser padre e eu preciso abraçar com radicalidade, fidelidade, esta vocação. Deus te chamou a ser pai. Dentro da vocação de cada um, é chamado a viver com radicalidade, a viver com fidelidade, a viver com amor, buscando e apontando para Cristo, não olhando para si como sendo um autorreferencial. João não era um autorreferencial, mas João apontava para aquele que é a fonte, que é o objetivo único da sua vida. Eis o Cordeiro de Deus. Quando vem a ele perguntar, falar que Jesus estava batizando mais do que ele, os discípulos, ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Aprendamos com João Batista a fidelidade, a radicalidade ao chamado que cada um, Deus o chamou, dentro do estado de vida que cada um lhe chamou. Vivamos com amor, com radicalidade, com fidelidade, o Evangelho de Jesus. Ele foi morto, degolado, dentro de um banquete de morte, por ódio daquelas pessoas, de pessoas que o odiavam por dar testemunho da verdade e não se omitir diante das autoridades. João não se omitiu. Isso é ser fiel. Ser fiel não é esconder o que se crê, mas é deixar naquele momento que a fé resplandeça. É por causa da fé que eu corrijo, é por causa da fé que eu vivo desta forma, por causa desta fé é que eu educo meus filhos e que eu vivo também na caridade, na esperança, na confiança, mas na fidelidade ao Senhor e na humildade que tanto agrada a Deus. Que São João Batista nos ajude, enquanto igreja, comunidade do Senhor, a sermos fiéis ao nosso batismo, fiéis à nossa missão, fiéis à vocação que cada um recebeu. São João Batista, rogue por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.